Se você é investidor da AES Brasil e ficou espantado com as manchetes dos jornais que só falaram em prejuízos, eu te convido a assistir este vídeo para juntos fazermos a análise dos resultados do quarto trimestre e encerramento do exercício de 2021. Eu sou Joel Pilar e este é o canal Economia Sem Cortes. Abrindo a apresentação, vemos os destaques do ano, que, sem dúvidas, foi um ano de transformações para a empresa. A empresa destaca que, em 2021, assinou contratos de vendas de energias renováveis, PPAs, da ordem de 893 megawatts. Isso mostra que a empresa vem alcançando seus objetivos na busca por uma maior diversificação do seu portfólio. Observe que os contratos realmente são de longo prazo e que deverão entrar em operação a partir do ano de 2023. A empresa põe em destaque que as linhas de transmissão e a subestação do complexo eólico Tucano já estão energizadas e, pelo cronograma da empresa, este complexo deve entrar em operação no segundo semestre deste ano. Ao longo de 2021, a empresa passou por uma grande reestruturação organizacional e migrou para o novo mercado, como também a sua estrutura societária passou por mudanças significativas. Aliás, caso queira saber mais sobre essas mudanças e reestruturação societária da empresa, clique no card acima e assista este meu outro vídeo. Entrou no caixa da empresa 536 milhões de reais, não recorrentes, referentes ao processo de reorganização societária do grupo, com a incorporação da AES-Tietê pela AES Brasil Operações. A empresa fez uma injeção de capital por meio de emissão de debêntures, follow-on e financiamentos na ordem de 1,9 bilhões de reais. Estes valores deverão ser usados para fomentar o seu crescimento e pôr em operação os projetos que já estão em andamento. A AES Brasil foi reconhecida como o case ESG mais forte da América Latina, sendo a única empresa com a pontuação AAA na América Latina na classificação do ESG da agência de rate do MSCI. Lembrando que o Rate ESG mede o quanto a empresa está alinhada às boas práticas ambientais, sociais e de governança corporativa. O ano de 2021 foi marcado por forte crise hídrica, e este gráfico do Sistema Interligado Nacional denuncia. A linha verde mostra que os níveis dos reservatórios durante boa parte do ano ficaram abaixo da média dos últimos 10 anos. No entanto, a partir de novembro do ano passado, com a chegada das chuvas, o cenário hidrológico teve uma melhora e está mais otimista para este ano. Nem podia ser diferente, pois, de acordo com os dados da ANA, Agência Nacional da Água, os reservatórios do SIM estão em seu melhor nível dos últimos 4 anos. Aqui vemos o nível de contratação da empresa. Este dado nos fornece a previsibilidade de receita da companhia e mostra os rumos que a empresa está tomando. Veja que, ano a ano, a empresa vai ficando menos dependente do portfólio hídrico e lá em 2025, ela será uma empresa melhor posicionada em seu setor e mais preparada para as possíveis próximas crises hídricas que virão. Entenda que, para as geradoras, em geral não é bom que se mantenha altos níveis de contratação. O ideal é que parte da energia, algo próximo de 20% no caso da AES, fique descontratada para atender demandas ocasionais e para ser usada como margem de segurança, para que, em caso de crises, a empresa possa honrar os seus contratos sem grandes transtornos. A margem operacional líquida ajustada, considere que neste gráfico a indenização do GSF não recorrente já foi descontada, caiu 4% no quarto trimestre de 2021, quando comparado com o mesmo período de 2020. E no anualizado, a queda foi de 11%, fechando 2021 com 1.306 bilhões de reais. Observe que a maior perda de margem se deu no portfólio hídrico, e a empresa informou que essa perda está relacionada à escassez hídrica do período e a muitas compras de energia que a empresa efetuou para conseguir o balanceamento energético do seu portfólio e para honrar os seus contratos. Outra coisa a se notar é que a estratégia de diversificação do portfólio adotada pela AES já mostra resultados. Veja que o portfólio solar e o eólico praticamente supriram a perda ocasionada pelo hídrico. As despesas evoluíram 3% no quarto trimestre de 2021, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, e no anualizado cresceram 18%. Esse incremento se deu pelo dissídio e pelos investimentos em crescimento e inovação. E essa redução de 34 milhões de reais veio da revisão dos provisionamentos da compra do complexo Alto Sertão 2 em 2017, portanto, não recorrentes. O EBITDA ajustado, ou seja, desconsiderando os fatores não recorrentes, reduziu 7% no quarto trimestre, e quando comparamos com 2020,
a redução é de 19%. Olhando o lucro líquido ajustado, que desconsidera a indenização do GSF de 2020 e os benefícios fiscais de 2021, a empresa fechou o quarto trimestre com prejuízo de R$ 35 milhões, ante ao lucro de 29 milhões registrado um ano antes. No acumulado do ano, a empresa fechou 2021 com prejuízo de R$ 20 milhões, ante ao resultado entregue ao final de 2020, que foi de R$ 374 milhões. Olhando para os investimentos, o quarto trimestre, a empresa investiu R$ 395 milhões, um aumento de 229% quando comparamos com o mesmo período do ano anterior. A companhia fechou o ano de 2021 com 984 milhões de reais investidos em seu CAPEX, o que representa um aumento de 290% em relação ao ano de 2020. A empresa deve manter esses níveis de investimentos, pelo menos até 2026, foi o que ela divulgou por meio de fato relevante emitido no último dia 3 de março. Consta no documento que a companhia deve investir entre 2022 e 2026 aproximadamente 3,8 bilhões de reais, e os recursos serão destinados à conclusão de projetos em andamento, com destaques para a construção dos complexos Cajuína e Tucano. Atualmente, o portfólio da companhia está assim distribuído. A empresa possui uma capacidade instalada de 3,7 gigawatts, sendo 72% hídrico, 20% eólico e 8% solar. Com os projetos de Greenfield que já estão contratados e em construção, a empresa deve adicionar 1 gigawatt à sua capacidade instalada. E no seu plano de expansão, ela possui um pipeline que deve adicionar 1,3 gigawatts e praticamente dobrar a sua capacidade instalada. Parece que a intenção da AES Brasil é mais do que dobrar de tamanho. É ter um portfólio diversificado, com uma pegada ecológica e estar mais preparada para o futuro. Se gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal para receber semanalmente nosso material. Um abraço e bons negócios!